Dando sequência aos nossos estudos e reflexões da noite, inicialmente aqueles avisos de sempre, né? Estamos sempre naquela campanha permanente de alimentos, em prol do Lar Espírita Pedro e Paulo, que tem um trabalho vasto, envolvendo duas outras instituições, o Recanto da Paz, lá no bairro Mangueiras, e a Casa Espírita Cristã Santo Albino, no bairro Primavera, casa que está sendo já construída. Aqueles que puderem colaborar com alimentos, podem trazer ou podem deixar lá no Lar Espírita Pedro e Paulo, com legumes e também com os marmitecos, aqueles marmitecos de isopor, 750 ml, porque nós distribuímos todos os dias, café da manhã, almoço e janta no Pedro e Paulo. Queremos falar do Clube do Livro Espírita Padrinhos do Dr. Inácio, solicitando aos nossos irmãos que ainda não são sócios, para que se associem, se tornem sócios colaboradores. Receberão um livro todo mês, um livro do catálogo da editora LEP ou da editora Didier, e eventualmente um título da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. Nós dependemos desse clube do livro espírita para que a editora LEP continue editando os seus títulos. Queremos dizer que sábado agora teremos a reunião de estudo, novamente, né? Tivemos sábado, retomamos sábado agora a partir das 16h30. Das 16h30 às 17h30, estaremos aqui estudando Espiritismo, que, de fato, é uma doutrina que precisa ser estudada, melhor conhecida por nós. Temos um campo vastíssimo. O Espiritismo abre um campo muito vasto às nossas reflexões em torno da vida como um todo. O Espiritismo é uma doutrina de tríplice aspecto. É ciência, é filosofia e religião. E tudo o que a ciência vem descobrindo, descortinando, o Espiritismo endossa. Claro que o Espiritismo não endossa o que seja para o mal. Endossa o que é para o bem da humanidade. Hoje nós vamos ainda estudar deste livro O Pensamento Vivo do Dr. Inácio, da editora Didier, um capítulo muito importante que trata sobre mediunidade. Um pouco mais sobre mediunidade, escreveu o Dr. Inácio. E ele destacou um parágrafo de Emmanuel, que está no livro Seara dos Médiuns. Um livro excepcional da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. O livro Seara dos Médiuns, que todos devemos ler, estudar, não apenas os que se interessam por mediunidade, mas Emmanuel trata do assunto de uma maneira muito abrangente. E aqui o Dr. Inácio, ele destacou este trecho. Ser médium é ser ajudante do mundo espiritual. E ser ajudante em determinado trabalho
é ser alguém que auxilia espontaneamente, descansando a cabeça dos responsáveis. Que síntese extraordinária a de Emmanuel. Ser médium é ser ajudante do mundo espiritual. O médium não deve ser simplesmente uma máquina. E ser ajudante em determinado trabalho é ser alguém que auxilia espontaneamente, descansando a cabeça dos responsáveis. Imaginemos se nós vivêssemos perguntando aos espíritos sempre as mesmas coisas. Ou imaginemos se nós tivéssemos em casa, ou na empresa, ou no escritório, ou em qualquer parte, tivéssemos alguém que todos os dias nos perguntasse sobre a execução de determinada tarefa. Todos os dias. Que não assimilasse, que não absorvesse as orientações. É natural que quem esteja em determinado trabalho pergunte uma vez, duas, três, mas que depois saiba cumprir com o dever, saiba executar a tarefa sob a sua responsabilidade. Uma vez ou outra, é natural que nós venhamos a perguntar, uma vez ou outra. Mas imaginemos se nós tivéssemos alguém nos auxiliando e que nos perguntasse a todo momento. Nós não precisaríamos de um auxiliar assim, porque nós mesmos executaríamos o serviço. Nós mesmos haveríamos de fazer o serviço. Doutor Inácio, comentando o assunto é muito vasto, ele diz o seguinte: ser médium não é privilégio, é concessão de serviço. Ele começa. Ser médium não é privilégio, é concessão de serviço. O médium, seja ele qual for, é um companheiro, como tantos outros. Não deve ser tratado com especial deferência. Médium algum deve ser tratado com especial reverência. Vejamos bem, temos respeito pelo sacerdote, mas ele é um homem, com as suas virtudes, com as suas falhas. Temos respeito pelo pastor, temos respeito pelo diretor, pelo presidente de uma casa espírita, temos respeito pelo professor, mas é um ser humano. É um ser humano com as suas falhas, com as suas lutas, com os seus problemas, e nós não conhecemos ninguém sobre a terra que não esteja vivenciando dificuldade. Às vezes, as dificuldades vêm através daqueles com os quais convivemos, vêm através dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos sobrinhos, enfim, dos nossos familiares. Às vezes vem através dos nossos amigos, às vezes vem através dos nossos sócios nos quais depositamos confiança, etc. Em raríssimos sensitivos, a mediunidade se apresenta em caráter de missão, como no caso de Chico Xavier, no caso de Eurípides Barçanufo. Podemos dizer que no caso de Eurípides Barçanufo, a mediunidade era missionária. Eurípides estava cumprindo o chamado mediunato. Chico Xavier, durante 75 anos. E às vezes nós temos oportunidade de
ler aqui, ali, críticas a Chico Xavier. E nós ficamos pensando, críticas feitas por alguns companheiros de doutrina, que se julgam, certamente, mais conhecedores do que Chico Xavier. E nós ficamos pensando que essas pessoas, esses nossos compadres, essas nossas confreiras, não têm noção de ridículo. Perderam completamente a noção de ridículo. Porque, por exemplo, alguém, para criticar a obra mediúnica de Chico Xavier, precisa apresentar um currículo considerável. E quem tem condições de apresentar um currículo considerável não tem tempo para efetuar críticas. Não tem tempo. Então nós ficamos assim penalizados, observando às vezes alguns irmãos, algumas irmãs. Na semana passada mesmo, um irmão, vendo pela internet a palestra que fizemos aqui sobre um trecho de Nosso Lar, de André Luiz, ele teceu algumas críticas indiretas. Ele não teve coragem de criticar André Luiz diretamente. Ele criticou o doutor Inácio, que comentava André Luiz. Ele não teve coragem. É claro, pelo menos ele se acovardou. Não é? Uma covardia boa, né? Porque determinadas pessoas, decididamente, não têm noção do ridículo. Determinadas pessoas precisam de trabalhar muito, transpirar muito, para falar alguma coisa a respeito da obra extraordinária de Chico Xavier, da vida de Chico Xavier, do trabalho de Emmanuel, do trabalho de André Luiz, do trabalho de Humberto Campos, enfim, do trabalho dos espíritos todos. Esse trabalho que durante 75 anos, e às vezes nós nos deparamos com companheiros que estão lá com seus 22, 25 anos, ainda usam fraldas e sujam as fraldas, falando de quem trabalhou durante 75 anos devotadamente em benefício do próximo. Não sei se você está acompanhando hoje, mas se estiver, para você mesmo. Então, vejamos bem, em raríssimos sensitivos, a mediunidade se apresenta em caráter de missão. Na imensa maioria, é oportunidade, trabalho e resgate. Nós todos, mediunidade é oportunidade de trabalho e resgate. Ainda nós estávamos comentando com um amigo antes da reunião, por exemplo, Eurípides Barçanufo, ele desencarnou em 1918, com 38 anos de idade. Até hoje o trabalho dele é lembrado. Até hoje o trabalho dele é lembrado. Chico Xavier desencarnou em 2002. Há 23 anos. A cada dia ele é mais lembrado. Alguns médiuns que se autoprojetavam desencarnaram ontem. Ninguém mais se lembra. Ninguém mais cita, ninguém mais fala nada, absolutamente nada, não dá ênfase a nenhum livro, a nenhuma obra em absoluto. E eu posso dizer, porque não tenho assim tanto tempo, mas às vezes algum tempo que me sobra, eu tenho curiosidade, eu vou no Facebook. E não encontro nada no Facebook. Não acho nada no Facebook. Em termos de sintonia mediúnica,
Não existem técnicas facilitadoras. É impressionante isso aqui. A entrosagem mediúnica, tanto para o espírito quanto para o médium, é tarefa para o cotidiano. Vejamos bem, já fomos procurados, ou procurado, por N pessoas, N candidatos à mediunidade. Vieram conversar conosco, ou aqui no Bittencourt Sampaio, ou no Lar Espírita Pedro e Paulo, ou então quando nós saíamos por aí, e às vezes, de vez em quando, ainda saímos fazendo uma palestra, outra, querendo saber algo sobre mediunidade. A pessoa começava a conversar, a rodear, conversar, rodear, como se nós pudéssemos ensinar a ela, entre aspas, o caminho das pedras. Não há médium que possa ensinar o caminho das pedras a nenhum outro. Cada qual deve descobrir por si mesmo. Deve estudar, deve trabalhar. É como disse aqui o doutor Inácio, em termos de sintonia mediúnica, não existem técnicas facilitadoras. Muitas pessoas já nos perguntaram, como é que você faz? Como é que você entra em sintonia? O que é que você sente? Eu não sinto nada. Você não sente no braço, no pé, na perna? Não, não sinto nada. Já senti no começo, mas era obsessão. Não sinto nada, nada. Ah, mas assim, assado, nem assim. Nem assim. A pessoa sai decepcionada. Como se a gente não quisesse contar. Nós não temos nada a contar. Como se a gente não quisesse falar, a pessoa não fica satisfeita. Há pouco tempo tivemos uma pessoa assim aqui em Uberaba. Tivemos uma pessoa assim aqui em Uberaba que procurou nos envolver de todos os modos. De todas as maneiras. De todos os modos e de todas as maneiras. Como se mediunidade fosse algo que a gente pudesse transferir. Como se mediunidade fosse algo assim que passasse de um para o outro através de transfusão de sangue. Ou alguma coisa nesse sentido. A condição moral do médium não é fator determinante para que esta ou aquela faculdade possa nele existir. Claro. Porque se a faculdade moral, a condição moral fosse determinante, por exemplo, para enxergarmos, provavelmente estaríamos zarulhos, no mínimo. Se a condição moral fosse determinante para que pudéssemos ouvir, estaríamos quase todos usando um aparelho auditivo, como Paulo ainda vai usar. A condição moral não é fator determinante para que esta ou aquela faculdade possa nele existir. Nós vamos nos deparar com médiuns em todos os lugares, não apenas no espiritismo. Médiuns em todos os lugares. De vez em quando, alguns distribuem panfletos na cidade. Dona fulana de tal, vidente, traz o seu amor de volta, a sua paixão de volta. A gente lê, vê, de vez em quando, prega no poste, não é? E fulano de tal. A mediunidade está em todos os lugares. Agora, escreveu o doutor Inácio, a qualidade da produção de qualquer faculdade diz respeito à elevação das companhias espirituais que o médium consiga atrair. A elevação, a qualidade da produção de qualquer faculdade, até mesmo do passe, do simples passe,
da oratória, enfim, qualquer faculdade mediúnica, a considerada mais simples, mais comum, a mais complexa, diz respeito à elevação das companhias espirituais que o médium consiga atrair, pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, pelos seus pensamentos, pelos seus propósitos. Porque os espíritos superiores sabem quais são os nossos propósitos. E eles não se aproximam quando percebem que a nossa intenção não é boa. Os espíritos, eles não estão atrás de um médium perfeito, estão atrás de um médium de boa vontade, do médium que deseja trabalhar, que deseja ser útil, não daquele que quer se promover, quer se mostrar. Em muitos medianeiros, o amor à causa supre determinadas limitações do instrumento em si. Tem uma história de Humberto Campos muito interessante. Nós já tivemos aqui a oportunidade de contar sucintamente. Alguém estava precisando de um socorro médico. Em uma fazenda. Isso há muitos anos atrás. O acesso só seria possível através de um cavalo, através de uma montaria. E esse médico, ele foi procurar por alguém que disse assim, não, o meu cavalo é puro sangue, eu não posso emprestar. Ele vai estragar as patas, o terreno é muito rochoso. Foi atrás de outro, não, meu cavalo é árabe, é marchador. Eu não posso também emprestar para que o senhor empreenda essa viagem. Até que ele foi atrás de alguém que tinha um burro manco. E ele conseguiu, por empréstimo, esse burro manco. Então, tem médium que se considera cavalo árabe. Ah, eu não trabalho sob certas condições, entra a vaidade, entra isto, entra aquilo. Agora, o médium que não se considera mais do que um burro manco, às vezes ele é útil. Ele pode ser útil. Há um excelente instrumento mediúnico, mas sem sincero comprometimento com o ideal, os espíritos amigos preferem outro, que, embora revele deficiência no que tange à recepção, age completamente isento de interesse pessoal. Às vezes temos um médium muito culto, conhece muito bem a língua, a gramática, escreve muito bem. Outro conhece muito bem filosofia, ciências, discorre com propriedade sobre diversos assuntos, mas falta às vezes a ele um sincero comprometimento com o ideal. Lá no livro No Mundo Maior, de André Luiz, há um exemplo assim, de uma senhora que era quase analfabeta, mas que recebia, através de suas faculdades, um médico. Só que o médico não conseguia se expressar por ela em termos científicos. Ele se expressava por ela como podia. E o pessoal começou a duvidar dela. Começou, mas um médico falando assim, errado. Aqui em Uberaba, nós tínhamos aqui há muitos anos atrás um senhor médium, um dos pioneiros do espiritismo aqui em Uberaba. Talvez alguns aqui tenham conhecido, certamente o Paulo conheceu, da época dele,
O Bento Polveiro. Vocês se lembram do Bento Polveiro? Ali tinha uma casa de fogos na rua José de Alencar com a capitão Manuel Prata. Era surdo, completamente surdo. Eu me lembro dele porque eu era moleque, eu ia lá comprar traques. Comprava traques, ele vendia traques, era um homem muito sério. O Bento Polveiro. Era médio vidente. E ele conseguia enxergar o organismo das pessoas por dentro. Só que quando ele queria falar que uma pessoa estava com um problema no intestino, ele falava assim: você está com um problema no bucho. Você está com um problema no bucho. Ele não tinha estudo, mas tinha mediunidade. Ele não tinha estudo, mas tinha mediunidade. Ele enxergava, ele percebia. Agora, ele interpretava de acordo com a sua capacidade, não é? Na lavoura mediúnica, a pior praga é a erva daninha da vaidade que possa proliferar no médium. Essa questão da vaidade, a vaidade é um vício, vamos dizer assim, que se autodestrói. Se autodestrói. Nós conhecemos muitas pessoas vaidosas que se autodestruíram. Se autodestruíram em seus valores. Terminaram por se autodestruir em seus valores. Todo comunicado do mais além deve ser submetido ao crivo da razão. Mas também o que o médium diz, por sua própria conta e risco. Também. Mas também o que o médium diz, por sua própria conta e risco também. Tudo deve ser submetido ao crivo da razão. Eu estou vendo um espírito. Será que está mesmo? Eu estou ouvindo um espírito. Eu estou recebendo um recado. Recebi um recado. O espírito mandou falar isso para você. Tem médiuns que, em alguns médiuns, se torna tão comum, parece que eles têm lá uma estação radiofônica à disposição, ligada o dia inteiro, o dia todo. O dia inteiro, nem Chico Xavier era assim. Era raro o Chico dizer alguma coisa, se bem que ele percebesse sempre. Ele percebia sempre, mas era discreto, tinha discernimento, era ponderado, procurava pensar no que poderia ser dito ou no que não deveria ser dito. Mediunidade, educação mediúnica, não é? E mais que educação mediúnica, né? É a educação do médium mesmo como pessoa, uma pessoa deseducada. Mediunidade não é para ser vulgarizada na especulação sobre as vidas passadas de quem quer que seja. É impressionante. Existem pessoas que falam sobre as vidas passadas das pessoas com uma facilidade. Você, no passado, eu já vi, não é? No passado. Falam assim, querendo prestígio, querendo comprar a confiança das pessoas. E é o que acontece com aqueles que não sabem que estão se expondo ao ridículo. Estão se expondo ao ridículo. Se há o esquecimento do passado, isso não é assim, não. Isso não é assim, não. Mas também as pessoas são muito ingênuas às vezes, né? Chegam e perguntam para o médico: o que é que eu fui no passado? Chega e pergunta: o que é que eu fui no passado? Essas pessoas
Para essas pessoas, qualquer coisa serve, desde que tenha sido um rei, um príncipe, alguma coisa boa assim, né? Porque se falar também, você foi um assassino, você foi corrupto, você foi bandido, contraria, não serve. Não serve, né? Você foi um índio paraguaio. Aquela história que nós já contamos aqui, só para encerrar, que aquela senhora chegou para o Chico lá com toda a pompa e falou com ele: Chico, estão dizendo que eu fui Maria Antonieta no passado. Maria Antonieta foi decapitada na Revolução Francesa, né? Estão dizendo que eu fui Maria Antonieta no passado. O que você fala? O Chico olhou para assim, minha filha, deve ter sido mesmo. Porque as lavadeiras estão todas no céu. Aqui na Terra está a turminha difícil. Bem, então nós vamos encerrar por aqui. Não vamos nos esquecer da campanha de alimentos lá para o Pedro e Paulo, e também aqueles que quiserem se associar, né, podem até solicitar este livro, se for o caso. O Pensamento Vivo do Dr. Inácio, ele é bem grossinho, vai pesar muito nos correios, a remessa vai ficar cara, mas o pessoal atende, viu?